O ministro Fux ele tá incomodando seus colegas do Supremo depois de ele confrontar o Moraes publicamente e afirmar que ele vai revisar aquelas penas exageradas como a da cabeleireira Débora. Deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. Confusão no STF. O ministro Luiz Fux confronta Alexandre de Moraes e diz que vai revisar as penas aplicadas aos presos do 8 de janeiro, como aquela pena absurda de 14 anos contra a cabeleireira Débora dos Santos. A pergunta que eu faço para todos vocês é a seguinte: será que o ministro Luiz Fux está agindo com coração e tendo realmente consideração a esses presos por essas penas tão absurdas, ou estaria o ministro com algum medo de acontecer alguma coisa, principalmente vinda lá dos Estados Unidos? É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e comente aí o que você acha de tudo isso. Ele está agindo com coração, com bondade, com justiça, ou ele estaria com medo do que poderia vir contra ele? Vamos começar aqui com esse vídeo do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol está saindo o Léo Dias de promotor a Léo Dias da política brasileira. Tá divertido, viu, Deltan Dallagnol? É treta no STF. O ministro Fux ele tá incomodando seus colegas do Supremo depois de ele confrontar o Moraes publicamente e afirmar que ele vai revisar aquelas penas exageradas como a da cabeleireira Débora. Atenção, que isso pode abrir espaço para a revisão de outras condenações do 8 de janeiro. E o mais importante, o Fux ele não tá sozinho nessa não. Existem outros ministros que concordam com ele. Segundo a Folha de São Paulo, ministros reclamaram que o Fux acompanhou Moraes em quase todos os 500 casos do 8 de janeiro, mas agora, ao falar em humildade judicial e erros, ele mostra que ele estaria cedendo à pressão popular. Presta bem atenção, quando a gente fala em ceder à pressão popular, pode até ser, mas ele acompanhou o Alexandre de Moraes em outros 500 casos em relação às penas. Por que agora ele estaria mudando de visão? Ué, justiça é justiça, não é? Não existe a justiça ontem e a justiça amanhã. Se a pessoa cometeu crime, que ela seja enquadrada nesse crime. Crime do quê? Vandalismo? Crime do quê? De atentado terrorista? Como eles querem imputar essas pessoas? Não importa qual que é a leitura que ele faça. Se ele leu no começo que é um crime, ele teria que, por justiça, manter. Se hoje ele muda de opinião, então quer dizer que a justiça não vale, a lei não vale, e o que vale é a opinião dos ministros. Isso que eu sempre falo para as pessoas. O Brasil não existe lei. O Brasil existe pessoas que se acham acima da lei. Um deles disse até que o Fux costuma ser sensível à opinião pública em processos midiáticos e que normalmente ele é punitivista. Tem dois pontos importantes aqui. Primeiro, dizem que o Fux quebra a unidade do STF. Mas espera aí, não é um tribunal colegiado com 11 cabeças diferentes? Divergência normal, não é para todos pensarem igual. Senão era só deixar o Supremo Moraes decidir tudo e o STF se chamaria de Supremo Ministro Federal em vez de Supremo Tribunal Federal. Segundo lugar, alegam que ele se curva à opinião pública. Ué, e Moraes, que recuou no caso da Débora por pressão popular, não se curvou à opinião pública também? Vamos ser justos, todos lá em cima eles tomam pressões em conta. E o Fux merece o reconhecimento por ele admitir erros e por ele decidir mudar os rumos. Chamou a atenção a frase dele de que debaixo da toga bate um coração. Mas não é só isso não. Segundo o Globo, o Fux ele não tá sozinho nessa. Outros ministros do STF que não foram indicados pelo Bolsonaro também contaram a líderes do Centrão que eles gostariam de penas mais brandas para quem não cometeu vandalismo. Mas sabem por que não avançam? Porque o Moraes não dá espaço nem para conversa, segundo eles. Ou seja, eles sabem que está errado, eles estão decidindo errado, mas eles ficam calados por medo de desagradar o Moraes e manchar a imagem de unidade do STF. Só que esconder a verdade, julgar de modo injusto, não melhora a credibilidade do STF. Pelo contrário, nós precisamos de ministros que ergam a sua voz contra a injustiça e recuperar a confiança da sociedade no tribunal. Agora, uma coisa é verdade. Se o Fux realmente reconheceu o seu erro, ele precisa revisar a pena não só do caso Débora, mas de todos os outros 500 réus que foram condenados. Do contrário, a mensagem que ele vai passar é que debaixo da toga não há um coração, mas há, na verdade, um espelho. E a preocupação é apenas com a sua imagem num caso simbólico que gerou clamor popular.
Agora me conta aí, você acha que os ministros que discordam de Moraes, eles deveriam também levantar sua voz, mostrar sua discordância, defender a justiça? Enfim, vamos analisar aqui alguns fatores. A questão primeira seria dos ministros não confrontarem uns aos outros. Eu vou ser muito sincero, mas nem tão claro possível, porque a gente sabe o Brasil em que vivemos. Assim como os políticos, os ministros já são praticamente políticos, mas assim como os políticos, tá? Não tô falando que tem, mas deve ter muita gente com o rabo preso ali no STF. Dizem más línguas que um tem um caso com não sei quem, o outro tava lá em Cuba fazendo não sei o que mais, e você pode ter certeza que todo mundo ali sabe o rabo que o outro tem preso, né? Então, talvez quando a gente vê um defendendo muito o outro, não é porque existe uma harmonia, talvez até possa ser considerado uma harmonia, sim, afinal de contas, é todo mundo com o rabo preso, né? Então, eles estão numa harmonia com o rabo preso. Mas, mesmo Fux e outros ministros, como diz o Deltan Dallagnol, achando as penas muito agressivas, injustas, desproporcionais com os atos que foram feitos, com a cabeleireira que pichou de batom e é só passar uma água e sabão já tira, mesmo eles vendo que a pena é muito pesada, eles não podem confrontar. O Deltan falou, não, talvez eles pensem em manter a imagem do STF de equilíbrio. Pode ser? Pode ser, mas talvez e possivelmente eles não se confrontam entre si porque tem um com o rabo preso com o outro. Só que Alexandre de Moraes está pegando muito pesado, dobrando a aposta. Um ditador aqui no Brasil que prendeu Daniel Silveira, que prende essas pessoas com penas absurdas, mandou prender o Felipe Martins sem ao menos ter ido para os Estados Unidos, com uma coisa absurda, mal contada, que está sendo investigado agora até mesmo pelo governo dos Estados Unidos. Como que pôde constar que o Felipe Martins foi para os Estados Unidos, sendo que ele não foi? Como que deu essa entrada do Felipe Martins, sendo que ele não foi para os Estados Unidos? Enfim, sobre essas coisas que o Moraes está fazendo, talvez os outros ministros estão vendo, poxa, aí o Moraes está crescendo demais na ditadura e não dá para comprar toda essa briga ficou muito grande para os outros ministros comprarem também. Junto disso, tem realmente a pressão popular. Eu sempre falei aqui para vocês, pelos termos legais, a anistia não tem como sair. Primeiro, Hugo Motta não vai pautar. Depois, se pautar, teria o Alcolumbre, depois teria o veto do Lula e depois teria o Alexandre de Moraes. Então, pelos trâmites legais, a anistia seria muito difícil de pautar. Mas, por pressão popular, a anistia pode sair sim. Principalmente se as manifestações e os protestos, não só manifestações, mas protestos, as pessoas precisam protestar. Principalmente se essas manifestações e esses protestos forem no Brasil inteiro. Inclusive na cidade de Hugo Motta, Alcolumbre e de ministros. Não só concentrada como palanque político em Copacabana ou na Paulista, com Bolsonaro, Silas Malafaia, Valdemar e agora talvez até o Kassab. Então, a pressão popular tem muita força para salvar essas pessoas que estão presas. Mas pode ser que tenha um outro quesito, uma outra coisa que esteja, assim, deixando ministros com medo. Medo de quê? De não poderem viajar para outros países. O Barroso tem escritório nos Estados Unidos. Gilmar Mendes tem propriedades em Portugal, não sai de lá. O que poderia estar acontecendo? Poderia estar os outros ministros com medo e falando o seguinte: ó, Alexandre de Moraes, com você dessa vez eu não vou, porque senão vai dar M para você e pode dar M para mim também. Então, sendo assim, eles acabam abandonando o Moraes. E essa lei já começou a ser discutida. É possível que aconteça? É possível. As chances são grandes? Mais ou menos. Como a lei Magnitsky, que o Eduardo Bolsonaro cita nesse vídeo.
Notícia de última hora, né? Parlamentares americanos pediram ao presidente Trump sanções Magnitsky contra Alexandre de Moraes e citam o caso do exílio. Tem uma matéria aqui no Metrópolis dando conta de que deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. A carta, assinada pelos parlamentares, afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos. E solicita proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. A matéria ainda relembra que a iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda do visto. É o que eu estou falando. Só perder o visto vai ficar muito barato. O que tudo, né, encaminha, o que tudo está convergindo para que algo muito mais sério venha a ser feito contra o Alexandre de Moraes em virtude das violações de direitos humanos. Tem o caso do Clezão, mas também tem muita interferência dentro dos Estados Unidos. Né? O Alexandre de Moraes ordenou a prisão de uma pessoa, né, uma cidadã americana, a partir de tweets que ela estava dando dentro do território dos Estados Unidos. Ele comprou briga com empresas americanas, X, Rumble, Truth Social, né, dentre outras, e isso daí está se acumulando. Não vai demorar muito, né? Alexandre de Moraes vai ter sanções decretadas, pode anotar. Como o Eduardo Bolsonaro disse, essa lei Magnitsky atingiria os ministros no exterior. Aqui no Brasil eles teriam suas vidas livres com suas mansões, como o Lira agora que comprou uma mansão de 10 milhões de reais com empréstimo do BRB, do Banco BRB, enfim. Aqui no Brasil nada aconteceria com esses ministros, caso acontecesse essa lei, o Magnitsky. Mas no exterior poderia e pode dar ruim para eles sim. E o ministro Fux e os outros ministros, como eu disse, Barroso, que tem escritório, Gilmar Mendes, que vive indo para a Europa, deve ter propriedades lá, vendo que isso pode respingar neles também, chega uma hora que os ministros acabam abandonando o barco do Moraes. Pode ver que algumas pessoas já começaram, como a própria Débora, conseguiu prisão domiciliar. Então está acontecendo uma pressão popular sim, mas pode ser que o principal motivo seja o medo do Luiz Fux e outros ministros continuarem apoiando a ditadura do Alexandre de Moraes e, vamos ser sinceros, nenhum milionário como os ministros gostariam de ficar presos aqui no Brasil. Afinal de contas, o Brasil é um país que eles criam de uma certa forma tão horrível de se morar que nem eles querem ficar presos aqui. Então pode ser que por isso eles estejam indo contra as decisões do Moraes. Para concluir, eu gostaria de dar só um alerta aos ministros que estão indo contra o Moraes, em exclusividade o Luiz Fux. Ministro Luiz Fux, tome muito cuidado, nós estamos no Brasil. Lembre-se de Theoris Zavascki, de Celso Daniel, de filho do Geraldo Alckmin. Enfim, nós estamos no Brasil. Se você começar a pesar muito com o sistema, e eu digo para os dois, hein, não só o Fux, mas com o Moraes, quem pesar mais no sistema pode ter um fim como o fim do ministro Theoris Zavascki. É possível? Não sei, né? São teorias da conspiração. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. O Luiz Fux estaria agindo por bondade e justiça ou ele estaria agindo com medo de perder as suas regalias, tanto aqui no Brasil, mas principalmente no exterior? Comenta aí. Um forte abraço. Tchau, tchau.